Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula das ideias milenares. Vamos falar um pouco hoje, dando continuidade ao nosso curso sobre crenças limitantes e códigos milenares, histórias a respeito de tudo que tem ocorrido na vida humana, que muitas pessoas encontraram boas saídas e deixaram registrado através desses contos populares. Gostaria de relembrar com vocês as duas aulas que já fizemos. Se você não assistiu, volte lá, elas estão gravadas. Na primeira aula, nós falamos da crença limitante do não posso, que ela explicou um pouco dos impedimentos que nós criamos, que tudo nasce no plano mental, os pensamentos que criamos que vão gerar em nós essa sensação de impotência, de que não podemos ir adiante. E eu contei uma história que explicava um pouco, mostrava uma pessoa que costumava repetir muito frequentemente o não posso. E a história mostra muito claramente que, na verdade, ela não queria. Aí tivemos uma segunda aula onde falamos sobre uma crença limitante que é não tenho tempo. E aí a Kelly discorreu bastante falando a respeito de tempo como vida, que quando desperdiçamos tempo, desperdiçamos a nossa vida. Falou a respeito das múltiplas situações que acontecem quando uma pessoa chega ao estresse, ao limite de ser pressionado pelo tempo porque não sabe administrá-lo. E eu contei também uma história que mostrava como a gente deve poder se adequar ao prazo que cada coisa tem, ou seja, ao tempo que a vida nos dá. E refletimos bastante a respeito dessas coisas. Hoje nós daremos continuidade. Kelly vai falar sobre uma crença limitante e eu vou comentar sobre ela. Eu espero que vocês estejam gostando, que estejam refletindo, porque as coisas só criam raízes dentro da nossa vida quando são acompanhadas de uma boa reflexão. Então vamos lá. Kelly, você pode falar da sua crença limitante de hoje? Posso sim. Eu pensei da gente trabalhar hoje com uma crença que eu acho que é importante a gente refletir nesse momento social, histórico, tão desafiador que a gente está vivendo, né? Eu acho que para todo lugar que a gente olha no mundo hoje, a gente acaba encarando um super desafio. Então a gente olha para o nosso contexto familiar, parece desafiante, a gente olha para situações profissionais, hoje em dia parece desafiante, sem falar todos os dramas, né, coletivos e as guerras e todos esses enfrentamentos que a gente enxerga hoje na sociedade, né? A crença que eu escolhi para a gente trabalhar hoje é assim: não tem nada que eu possa fazer. Essa é forte. Essa é forte, né? Porque o que eu tenho refletido, né? É o fato de que eu acho que toda vez que a gente está num contexto coletivo em que a gente está diante de um problema e que a resposta não depende exclusivamente de mim, ou seja, a resolução do problema implica também no crescimento do outro, na mudança do outro, na transformação do outro. Eu acho que a gente está começando a ficar muito contaminado com essa ideia de que não adianta fazer nada, parece que eu estou só enxugando gelo, então não adianta ensinar, não adianta tentar transmitir algo para as pessoas, porque ninguém quer nada. Eu acho que tem uma série de posições que estão sendo nutridas dentro da gente, que tem formado a gente para viver uma experiência de muita indiferença e de muito egoísmo. Então é uma situação quase que confortável que a gente está começando a encarar, que é assim: eu tive um problema na minha casa, a culpa é do outro, é meu marido, é meu pai, é minha mãe. Não, o problema é no meu trabalho. Então, de quem a culpa? É do meu chefe, eu não posso fazer nada, não cabe a mim transformar aquele lugar. Não, mas o problema é na minha cidade, mas com esse prefeito. Mas no estado, mas esse governador, mas e o país? Não, mas isso é um problema do presidente da república. Não, mas esse problema no mundo. Olha, eu acho que às vezes isso chega num extremo de que quando a gente não consegue responsabilizar e culpabilizar qualquer pessoa, qualquer coisa que não seja a gente mesmo, às vezes a gente diz assim: olha, é o diabo, é qualquer coisa, mas é qualquer coisa que não seja eu. O fato é que eu vejo que a gente vem encontrando muitas formas de ficar indiferente e de se sentir confortável dentro disso. E aí vai nascendo isso na gente, de que parece que não tem nada que eu possa fazer. E como a gente vem conversando, né, a cada encontro nesse curso,
eu acho que tudo parte dessa ideia de que o ser humano ele não está pronto, né? Ele não está totalmente construído, que a gente ainda precisa seguir evoluindo e se desenvolvendo. E que essa evolução acontece em grande parte dentro dessa esfera mental, né? Que se a gente não evoluir essas crenças, não evoluir essa maneira de pensar, o resultado de tudo isso, que é o nosso próprio mundo, também não vai melhorar, também não vai mudar. Então nem a nossa vida vai ser melhor, nem esse mundo vai ser melhor se a gente não refizer esses posicionamentos. E acho que esse é grave, acho que esse é necessário, importante, né? Porque acho que não tem ninguém que é pobre, tão pobre que não possa doar nada, não tem ninguém que é tão ignorante que não possa transmitir algum tipo de conhecimento ou alguma experiência, nem que seja do que não se deve fazer, né? Enfim, o fato é que acho que se a gente rever esse posicionamento e que se a gente se coloca num lugar de que sempre tem algo, de que tem uma parte nesse grande ecossistema, nesse sistema de vida que cabe a mim, ser humano, aportar, eu acho que todos colaboramos e todos construímos esse sistema de vida de uma forma mais saudável, né? Com certeza. Começar a encarar o mundo como uma responsabilidade nossa, a humanidade como uma responsabilidade nossa, né? Isso alarga o nosso coração. Sim. Você sabe que certas tradições orientais costumam dizer que o máximo da evolução é quando toda a humanidade, toda a natureza cabe dentro do nosso coração. Portanto, caminhar nessa direção significa crescer. Sim, sim. Deve ter alguma historinha que fala disso. Ah, tem. Com certeza tem. Na verdade, eu trago duas pequenas historinhas. Uma que é uma história atual, um quadrinho, que também é história e também vale a pena. Existe no Brasil um quadrinista muito bom, que é o Caetano Cury, que faz umas tirinhas chamadas Theo e o Minimundo. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele também cria suas historinhas. E uma dessas tirinhas, ele mostra um homem que assistia na televisão uma guerra num país distante. E aqueles bombardeios, aquela coisa terrível, ele assistindo aquilo. Chega um momento que ele fala, chega, vou acabar com isso agora. Desliga a televisão. Aí pega o telefone e liga para o irmão dele com quem ele não falava há anos. Pede desculpas, o irmão também pede desculpas para ele e eles voltam a fazer as pazes. Aí ele fecha o telefone e diz, não saiu na TV, ninguém falou, ninguém viu, mas hoje eu acabei de dar um pequeno passo na direção da paz mundial. Eu acho isso tão bonito, porque é evidente que o que está por trás de todas as guerras do mundo é não aceitarmos os limites do outro, nos sentirmos donos da verdade, não sabermos ter um pouco de empatia. Ou seja, se eu combato isso em mim, eu sou menos um fator para alimentar as guerras do mundo, menos um ser humano para colocar mais fogo nessa caldeira. Se eu resolvo a minha agressividade, o meu desejo de invadir o espaço do outro, é menos uma pessoa que colabora para esse desastre que são as guerras. E quando todos os seres humanos fizerem isso, acabamos definitivamente com o mal pela raiz. Portanto, nesse momento eu vou atuar em mim mesmo, como uma referência. Vou cortar todos aqueles pontos em que eu sou intolerante, ou em que eu quero invadir o espaço do outro, ou em que me sinto dono da verdade, todos esses atritos que são criados ao longo do tempo. E também existe uma outra historinha muito interessante que fala exatamente sobre isso, que é a história de um imperador chinês. E esse imperador, um dia, ele chama os seus conselheiros e diz, meus conselheiros, vocês sabem aqueles homens, aquelas pessoas que são meus inimigos? Tem vários inimigos nesse país. Os conselheiros dizem, sim, sabemos que o senhor tem inimigos. Pois é, podem marcar no calendário de vocês. Em um ano vou acabar com todos os meus inimigos. E os ministros ficam alarmados, né? Nossa, isso vai ser uma matança, porque são vários. O que vai acontecer? E eles ficam aquele ano aguardando quando começaria aquela matança, quando seriam eliminados todos os inimigos do imperador. Só que o tempo foi passando, completou um ano e não aconteceu rigorosamente nada que eles tivessem visto. Os homens continuavam caminhando pelas ruas do mesmo jeito, os inimigos do imperador. Aí eles chamaram o imperador e disseram, majestade, o senhor sempre fala coisas precisas, sempre diz para a gente coisas que vão acontecer, mas dessa vez o senhor errou. Como assim eu errei? Há um ano atrás, exatamente um ano, o senhor disse para nós que
em 1 ano teria destruído, acabado com todos os seus inimigos. E passou 1 ano e os seus inimigos estão todos por aí. Ele diz, não, mas eu acabei com todos os meus inimigos, transformei todos eles em amigos. Ou seja, ele conseguiu ampliar os seus limites da convivência. E ao ampliar esses limites da convivência, ele é um que contribui para a paz mundial. Ou seja, a paz mundial é uma coisa inalcançável. Eu não posso fazer nada? Posso. Quando eu vou aparando as minhas arestas, eu já estou fazendo alguma coisa. Se posso um pouco mais, se posso dar uma doação, faça, dê o seu melhor. Se eu posso ir lá e colaborar e trabalhar, fazer fisicamente alguma coisa para essa pessoa, faça. Vá ao limite das suas possibilidades para, como diz uma grande pensadora do século XIX, limpar essa gota que escorre do rosto do homem, a gota da dor humana, que você não tenha, não se sinta completo enquanto não tiver secada a última gota que escorre do rosto do último ser humano. Tomar isso como meta de vida é algo muito engrandecedor. Nos faz crescer sempre. E uma última historinha, pode, Kelly? Pode, por favor. Uma última historinha que eu gostaria de contar, que essa eu vi num desenho animado que, segundo dizem, foi um desenho muito especial, muito bonito, tipo aquarela, e dizem que essa história foi real e que foi tirada de uma situação real. Havia uma região em que tinha acontecido um grande devastamento da floresta. Parece que as madeireiras queriam madeira para construir uma cidade que ficava próxima dali. Alguma razão fez com que aquela floresta fosse dizimada. As árvores foram todas cortadas, os animais tiveram que sair dali, muitos morreram, e aquilo ali se tornou um deserto, onde a terra começou a ficar ressecada, começou a rachar, e muito pó, e aquela região foi ficando insuportável. E bem do lado daquela região, praticamente dentro daquela região, havia um vilarejo, onde viviam algumas pessoas. Estavam sempre se queixando da vida, que a terra era infértil, que era difícil semear a terra, que o lugar era muito quente, que o lugar era tinha muita poeira, enfim, que o lugar era quase insuportável para se viver. Estavam sempre se queixando porque fizeram aquilo, porque alguém fez, e nada eles poderiam fazer para resolver aquela situação. Mas havia um senhor, um ancião, que é conhecido como o homem que plantava árvores, que ele resolveu pegar o seu tempo livre, selecionar algumas boas sementes e todos os dias ir lá e plantar todas aquelas sementes, digamos, por 2 horas, por 3 horas, o tempo que ele tinha, plantar todas aquelas sementes naquele lugar que estava devastado. Plantar, regá-las e ia para casa. Todos os dias ele começou a fazer aquilo. E a cidade começou a perceber aquilo e disse, esse homem é louco, já não é um homem jovem, olha o tamanho do espaço que ele tem que semear. Ele acha que ele vai fazer alguma diferença fazendo isso? Coitado, é um lunático. Todos riam dele, mas ele inexoravelmente ia lá. Todos os dias e dedicava aquele tempo integralmente a isso. Selecionava as suas sementes, selecionava as melhores e plantava as melhores sementes, e com isso ia avançando. Como ele fez isso durante todos os dias do ano, em 365 dias havia uma faixa plantada que já começava a nascer brotos. Pequenos brotos, já começavam a nascer pequenas mudas de árvores. E as pessoas da cidade olharam daquele vilarejo e disseram, nossa, já tem uma faixa de mudas de árvores crescendo. Não é que ele pôde fazer muita coisa em 1 ano? E ficaram pensando, será que ele realmente é um louco? Ou ele é um sonhador? Quem sabe se ele é um sonhador, se a gente não poderia sonhar junto com ele? E a mudança foi tímida. Aquele senhor continuou fazendo o seu trabalho todos os dias, plantando as suas sementes e muito timidamente, de repente, se aproximou uma pessoa. E começou a gostar daquilo que ele estava fazendo e apreciar e perguntou, eu posso colaborar? E ele, com toda gentileza, ensinou a selecionar as sementes, ensinou a plantar, e aquela pessoa começou também, marcou um encontro com ele. Todos os dias os dois plantavam o máximo de sementes que conseguiam, dentro daquele tempo que tinham. E foi passando o tempo, as pessoas perceberam, nossa, mais uma pessoa está plantando, o dobro do terreno está ficando semeado. Olha como está ficando bonito, está ficando um pedaço bastante significativo. E se nós fôssemos também? E aí timidamente veio uma 3ª pessoa, e uma 4ª pessoa, e uma 5ª pessoa.
Num determinado dia, praticamente todos os habitantes do vilarejo dedicavam algum tempo, ainda que pouco, o tempo que tinham, dedicavam a plantar essas sementes, selecioná-las e plantar essas sementes. Todos os dias, como uma cerimônia, junto com aquele senhor que jamais se deteve. Passou a ser um cerimonial. E eles começaram a fazer daquilo uma festa, que eles plantavam, cantavam, sonhavam com a floresta que viria, e passou a ser um ponto de encontro festivo. Eles já estavam como que antecipadamente vivendo naquela floresta. E as mudas iam crescendo, aos poucos iam se tornando árvores, eles continuaram. Disse que passado algum tempo, alguns anos, todo o terreno que tinha sido devastado estava já plantado com mudas, muitas já grandes, já outras como mudas já bem plantadas, outras ainda nascendo. Com o passar dos anos havia ali uma grande floresta. E quando as pessoas passavam voando por cima dela, diziam: que incrível, essa região estava toda devastada há alguns anos, como a natureza se recuperou, como a natureza fez para se recuperar dessa maneira. E elas nem sonhavam que toda aquela recuperação tinha partido, na verdade, de um homem, um único homem, um sonhador, que nunca acreditou dizer: eu não posso fazer nada. Nunca ousou pronunciar essa frase, nunca acreditou nessa mentira. E foi adiante, solitário, e com o tempo arregimentou toda a humanidade, como uma pedra que você joga na água, que produz um círculo que vai se alargando, infinitamente. Ou seja, ele foi capaz, através do seu exemplo, de envolver toda aquela comunidade. Resolver um problema que todo mundo dizia: eu não posso fazer nada. Sempre podemos fazer alguma coisa. E nós contribuímos não apenas com aquilo que fazemos, mas com o exemplo que damos. Que num determinado momento você conquista a confiabilidade das pessoas e elas percebem quão belo você está fazendo, e também outros virão e outros caminharão contigo. Se você sempre se responsabiliza: eu sempre posso fazer alguma coisa por aquilo que é nobre, justo e bom. Eu sempre posso fazer alguma coisa por aquele que sofre. Eu sempre posso contribuir com alguma coisa. E isso me emenda para uma outra historinha, hoje eu estou rica em historinhas, né? Que disse que no caminho Inca, muita gente faz esse caminho Inca. Eram longas estradas que eram construídas pelos Incas. E diz que quando eles subiam as montanhas, sempre colocavam algumas pedrinhas no bolso antes de subir. E chegavam lá em cima, depositavam essas pedrinhas, que era uma forma que eles acreditavam de agradecer à montanha, ajudando a ela se aproximar um pouco mais do céu. E isso faziam todos os caminhantes. E hoje se diz que quando você sobe numa montanha daquela, existem grandes santuários construídos em pedra lá, que foram sendo erguidos a partir dessas pedrinhas que todo viajante carregava no bolso, para ajudar o espírito da montanha a chegar um pouco mais perto do céu. E de fato o fizeram. Eu acho que dá uma boa reflexão, não é, Kelly? Dá uma boa reflexão. E eu penso, Lúcia, que na verdade todas essas histórias que a gente está aprendendo hoje, né? Todas essas crenças sobre as quais a gente vem refletindo, eu acho que também nos humanizam de várias formas, né? E acho que uma das maneiras é o fato de que acho que hoje a gente tem uma postura de muito enfrentamento, né? Do tipo, fulano tá certo, eu tô errado, ou eu que tô certo, fulano tá errado, de muitos julgamentos, né? E isso gera um cenário, né, de separatividade muito grande. E acho que se a gente encara com mais naturalidade, né, que esse ponto de vista que eu tenho agora, e que essa visão que de repente nesse momento tá mais individualista ou mais egoísta, é um estado mental que pode ser modificado, ou seja, eu posso aprender hoje com essa história, eu posso dormir sendo uma pessoa diferente da que eu acordei, né? E acho que se a gente começa a olhar para as pessoas também dessa maneira, né? Eu acho que
todos nos respeitamos mais, né? E a gente vive uma vida de menos julgamento, de poder olhar para o outro e pensar, bem, não é que essa pessoa é ruim, ou que essa pessoa é maldosa, ou que é isso e aquilo. Não, essa pessoa está presa num ponto de vista, tem um paradigma ali para ser rompido, né? E acho que assim a gente julga menos e se afasta menos das pessoas e está muito mais perto, né? Que eu acho que também é um dos objetivos desse nosso bate-papo de hoje, né? Que a gente poder refletir de uma forma mais filosófica, né, sobre esse cenário das crenças de modo geral, de olhar de uma maneira mais natural para todos esses paradigmas, para todos esses posicionamentos mentais, mas buscando uma maior consciência disso tudo, né, e aprendendo a fazer isso de uma forma mais ativa, de forma que a gente ouve uma história dessa e não é só uma historinha, né? Mas que a gente possa fazer uma reflexão mais profunda e pensar, bem, esse ponto aqui pode ter um ajuste lá no meu trabalho, ou na minha família, ou na minha posição ali dentro de outro contexto coletivo, enfim. E acho que é por isso que nós estamos aqui, né? Para favorecer um pouco essa reflexão. Isso, para dar um pontapé inicial para que vocês questionem, quando pronunciarem essa frase, o que está por trás dela. Porque ela não é real. Sempre podemos fazer alguma coisa, sempre. E o que é que está nos limitando para pensarmos que somos tão impotentes? O nosso professor de filosofia, Luiz Carlos, ele costuma dizer que um vírusinho insignificante, ele não se sente impotente. Ele se multiplica infinitamente e faz com que o mundo pare, como aconteceu na pandemia. Ou seja, como o ser humano pode ter tanto complexo de inferioridade a ponto de achar que ele não pode fazer nada? Nós sempre podemos fazer alguma coisa. E, às vezes, basta começar, né? Um pequeno passo, de forma muito objetiva, né? Tendo sabendo ler as necessidades da vida, né? E, dentro dessa necessidade, um pequeno passo, muitas vezes, resolve muita coisa, né? E nos faz crescer tremendamente. É importante que a gente perceba como o egoísmo nos freia. E como o altruísmo de achar que sempre podemos contribuir nos faz crescer. No fundo, acaba que nós somos os maiores beneficiados. Sim. Faz com que a nossa consciência suba vários degraus. Sim, eu lembro muito de uma obra de Confúcio em que ele falava, né, que nós podemos sempre ampliar um pouco mais os muros das nossas casas, né? Se essa referência que eu faço a mim mesma, se essa complacência que eu tenho, esse amor que eu tenho com os meus filhos, né? Se eu pudesse abrir um pouquinho mais, né? E colocar um pouco mais de coisas dentro, né? De pessoas, de circunstâncias, de ambientes, né? Provavelmente a gente teria um mundo bem melhor, né? Em que a gente se importa mais com o outro, se dedica mais ao outro e é uma forma, inclusive, da gente dignificar as próprias dores, né? Com certeza. É uma experiência mais honrada. E como você falou, é um momento muito bom para falarmos sobre isso. O mundo está cheio de necessidades. E com certeza, em relação a elas, todos nós podemos fazer alguma coisa. Agora, iremos compartilhar com vocês quais serão os conteúdos que abordaremos no curso completo Ideias Milenares. Ele está composto por 2 módulos, Crenças Limitantes e Códigos de Sabedoria. Vamos te dar uma amostra do que são esses cursos completos, de forma que você já possa, saindo dessa aula, observar as várias crenças que mais nos limitam e como podemos nos reposicionar diante delas utilizando os códigos de sabedoria, ou seja, ideias milenares que iluminam a vida. Com certeza, aplicando esses ensinamentos, você perceberá como as nossas limitações estão dentro de nós, na forma como olhamos para a vida. E já que estão dentro, podemos atuar sobre cada uma delas. Para explicar sobre esses cursos, vamos disponibilizar o mapa do curso completo, Ideias Milenares, que preparamos com muito carinho. Esse mapa vai facilitar o seu acompanhamento da aula de hoje. Basta clicar no botão ao lado para baixar. Eu gostaria de aproveitar a ocasião para falar com vocês a respeito do curso Ideias Milenares, o segredo para renovar a vida. Um curso que será composto de 2 partes. Uma parte de crenças, supere suas crenças limitantes, e uma parte que será códigos milenares, ou seja, histórias ao longo da história,
que podem nos ajudar, nos inspirar a crescermos, a enfrentarmos as nossas dificuldades. Esse curso dará seguimento, é um tempo maior, é um espaço maior para que a gente fale a respeito dessas ideias com calma, dará seguimento a esse curso gratuito. Esse curso terá as suas inscrições abertas em breve e eu espero que você possa fazer com a gente essa caminhada. Vou falar um pouco para vocês da minha parte, que é a parte dos códigos milenares, e vamos entender então como essas histórias podem nos ajudar. Talvez você perceba que uma história fala mais do que 1000 palavras. Você tenta definir um determinado conceito e às vezes aquilo fica abstrato. Quando você transforma aquilo numa imagem, é muito mais fácil de guardar. Então, se eu conto para você a Branca de Neve, você não esquece jamais na sua vida a Branca de Neve. Mas se eu falo para você sobre um conceito qualquer, meio complexo, e onde eu apenas o descrevo, provavelmente em pouco tempo você terá esquecido grande parte dele, se não tudo. As ideias, quando são concatenadas dentro de uma estrutura narrativa, elas nos marcam profundamente. Tem essa capacidade de penetrar na nossa memória e permanecer aí. E elas nos influenciam. Embora talvez a gente não esteja muito consciente disso, a nossa maneira de enfrentar o mundo é fundamentada muito a partir dessa cultura que nós temos dentro da nossa memória. Essa cultura de histórias aprendidas, de posturas tomadas por pessoas que podem nos instruir a fazer ou não fazer determinadas coisas em certos momentos da vida. Se eu tenho que enfrentar, por exemplo, uma dificuldade grande e eu conheço o mito do rei Arthur, eu penso, como o rei Arthur reagiria nessa situação? E toda essa história que eu conheço me evoca a reação ideal para esse momento. Ou você lembra de um conto popular e daquela pessoa que tentou reagir da maneira X e deu errado por causa de uma postura equivocada que ela teve. Ou seja, você tem todo um arsenal junto contigo para aplicar diante da vida, de coisas que são muito duradouras na nossa memória. Uma das formas de memorização mais eficiente que existe é exatamente a estrutura narrativa. E o que eu vou passar para vocês nesse curso, nós fizemos uma pesquisa de vários itens que hoje são considerados os principais problemas do homem. Ansiedade, de dificuldades de convivência, estresse, vários problemas, solidão e histórias que se relacionam com esse problema. E são histórias interessantes, bonitas, atraentes, que você provavelmente não vai esquecer. E você vai guardar ali um determinado código que vai te dar respostas mais fáceis para as dificuldades da vida, como se você tivesse guardado uma instrução milenar de pessoas que já viveram aquilo e que superaram bem. O curso é tremendamente interessante, a minha parte, e acredito que vocês vão gostar e vão tirar bastante proveito dela. E agora eu passo para a professora Kelly para falar sobre a parte dela. Eu vou trabalhar com vocês o módulo Supere Suas Crenças Limitantes. Nesse módulo nós vamos refletir sobre o que são as crenças, nós vamos refletir sobre como essas crenças, esse status mental, esses posicionamentos mentais, como eles estabelecem toda uma realidade para nós, como o nosso estilo de vida espelha esse mundo que nós levamos dentro de nós, esse mundo que levamos dentro da nossa mente. Nós vamos refletir também sobre o fato de que muitas vezes essas crenças vão estabelecer limites. Alguns limites são horizontes até relativamente amplos, mas alguns são muito estreitos e podem acabar nos fazendo sentir muito mal, porque a gente fica com essa sensação de que está vivendo a vida que não era para a gente estar vivendo, que a gente poderia viver uma vida muito melhor, muito maior do que essa que a gente está vivendo. Ou às vezes essa sensação de que eu vou viver essa prova de novo, eu vou passar novamente por aqui, de novo essa situação. Essa sensação de que parece que a gente não está crescendo, não está deslocando, como se algo nos detivesse. Então nós vamos refletir sobre esses posicionamentos mentais que podem gerar esse efeito em nós. No curso também a gente vai refletir sobre as raízes, as fontes dessas crenças. Nós vamos ver que muitas delas nascem dentro de nós, nós mesmos as produzimos, mas outras tantas surgem de fora para dentro. Às vezes nós aprendemos de pequenininho ali dentro da nossa casa, na nossa família, na escola que a gente frequenta, ou seja, são crenças que são transmitidas a nós de uma maneira até inconsciente. Mas também a gente vai perceber
que existe um processo consciente dentro de tudo isso. Que muitas crenças que nós adquirimos, muitas crenças que são plantadas na nossa sociedade são feitas com uma finalidade. Existem pessoas ganhando com isso, existem pessoas interessadas com esse posicionamento. Beneficia alguém que pensemos dessa forma e não de outra. E aí a gente vai ter todo um módulo falando, por exemplo, sobre educação midiática. Como é que a gente relaciona com as informações que a gente recebe ali nas redes sociais, dos veículos de comunicação, como é que a gente pode ter uma posição mais crítica, mais filosófica diante de tudo isso. Penso que é extremamente necessário que todos nós, em algum momento, nos posicionemos acerca disso. E nós vamos fazer um pequeno mapa acerca das crenças também. Ou seja, a gente selecionou algumas crenças que eu entendo que são muito recorrentes, que são muito próprias, né, dessa nossa experiência humana, que todo ser humano em algum momento pode ter se esbarrado com alguma delas. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas crenças. Ou seja, como é que eu posso perceber que eu tenho essa crença ou não. Nós vamos trabalhar com algumas estratégias de enfrentamento, de como é que a gente pode expandir um pouco essa perspectiva, essa visão, e disso se trata. E por fim, nós vamos também refletir sobre algumas posturas que a gente pode adotar na nossa vida para que a gente não contraia, vamos dizer assim, novas crenças. Ou seja, não adianta só trabalhar com as crenças que já estão estabelecidas, mas adianta também nós termos um posicionamento mais consciente diante da vida, né? Para que os novos parâmetros mentais que eu vou adotando sejam mais conscientes daqui para frente. E não fiquem se estabelecendo em nós, né? Como uma série de elementos inconscientes que a gente não sabe nem de onde veio, mas que de repente estão ali estruturando toda a nossa forma de viver. Então é isso. Eu tenho certeza que vai ser útil para você. Tenho certeza que, juntamente com esse conteúdo que a professora Lúcia está aportando para a gente sobre os códigos milenares, que a gente pode expandir um pouco a nossa visão de mundo e ir evoluindo todas essas crenças, né? Para que esses nossos parâmetros mentais sejam assim como falávamos há pouco, né? Cada dia mais conscientes. Nesta semana, nós buscamos te dar várias ferramentas para perceber que podemos superar muitas limitações mudando nossos pensamentos. Mas transformar as nossas crenças limitantes não é um assunto simples. Trata-se de uma mudança íntima e complexa. Realmente, para uma formação mais ampla, profunda, são necessárias muitas aulas e um acompanhamento mais próximo. Você também precisará esclarecer dúvidas, pois são assuntos que demandam uma aplicação e reflexão. Como você viu, são muitos conteúdos e muitos detalhes em cada um deles. Então, para você que quer aprofundar e aprender de fato sobre ideias milenares que renovam a vida, quero te fazer um convite muito especial para o curso que lançaremos na próxima semana. Respondendo à pergunta que muitos me fizeram, estaremos abrindo uma turma do curso Ideias Milenares totalmente online, para aqueles que desejam aprofundar nesses conhecimentos. Isso mesmo, você poderá aprender de sua casa, assistindo às várias aulas gravadas, na medida em que vai dispondo do seu tempo. Acredito muito que esses 2 módulos, Crenças Limitantes e Códigos de Sabedoria, te trarão as respostas que você precisa para superar muitas limitações, mudando seus pensamentos. Nesse curso, eu e a professora Kelly estaremos nos dedicando para responder pessoalmente cada uma das dúvidas dos alunos e garantir um acompanhamento de maior qualidade. Faremos o lançamento do curso no dia 22/7, segunda, e as inscrições estarão abertas até o dia 26/7, sexta-feira. Infelizmente, não será possível fazer inscrições fora desse período. Isso é necessário para que possamos nos programar para atender os alunos da turma, garantindo um acompanhamento de qualidade. Peço que fique atento a esta data. Você receberá um e-mail informando o link para inscrição nessa próxima segunda. Então fique de olho no e-mail que você receberá no início da manhã. Como recebemos contato de muitas pessoas interessadas, recomendamos que, para garantir a sua vaga, se cadastre abaixo na lista prioritária, nesta mesma página. Nós enviaremos o link de inscrição primeiramente a estas pessoas, através do WhatsApp.
E assim poderão se inscrever um pouco antes, garantindo a sua vaga. Se ainda não te respondemos, deixa a sua dúvida no chat abaixo. E antes de finalizarmos, eu gostaria de dizer que foi uma experiência maravilhosa para nós gravar esses vídeos e compartilharmos um pouco sobre como superar as crenças limitantes. Espero que você também tenha gostado e que tenha percebido como a nossa mente pode ampliar a vida ou como pode nos aprisionar. Depende do uso que fazemos dela. Um grande abraço e espero que estejamos juntos nesse curso.